Vamos então rever o que é que foi dado aqui neste guia prático 6 e depois avançamos e vamos criar mais coisas. Portanto, guia prático 6, criamos esta classe Rectangles, que é um Graphics Program. No método Run, criamos este método, criar os 4 quadrados na qual foi dado x, y, largura e altura, e depois aplicamos aqui o método de efeitos. Fizemos isto. Agora, portanto, isto criava só aqui 4 quadrados. Está aqui o método está aqui. Cria um Grect, portanto, inicialmente um array para guardar 5 objetos. Criar o primeiro objeto, colocar na posição 0, adicionar o objeto à janela, criar o segundo retângulo, adicionar esse retângulo na posição 1 e repetir isto para os diversos retângulos. Depois de criar os retângulos, portanto, isto vai devolver o array com os retângulos todos. Aqui apanhamos o array e enviamos o array para o método effect1. É que isto ia fazer, colocou inicialmente o setField da true, portanto, indicar que queremos que o fundo seja preenchido. Escolhia duas cores aleatórias e colocou aqui as cores aleatórias em posições na diagonal. Portanto, vamos continuar este exemplo. E agora vamos fazer o seguinte. Em vez de criar 4 quadrados, vamos criar n retângulos e isto vai formar uma linha. Portanto, aqui era um método que cria n retângulos. Portanto, os retângulos todos juntinhos, de forma a que o resultado pareça uma linha. Portanto, eu vou escrever aqui o cabeçalho do método, create line with squares, posso manter o mesmo nome do outro, squares. Isto vai ter que receber o x, o y, a largura e a altura. E vai receber o número de quadrados. N squares. O método vai estar nesta classe e vamos guardar. Eu vou colocar isto em comentário. Para já, eu não quero executar isto. Isto eu posso utilizar aqui, guardar depois. Guardar o array que o método vai devolver. E depois aqui vamos criar um efeito. This.effect2 e vamos enviar o array para este método. Portanto, estes serão os dois métodos que vamos fazer e depois temos mais métodos aqui semelhantes a isto. Portanto, estes são os primeiros a serem implementados. Falta aqui só criar esta variável, n_squares, então temos aqui esta variável, int, o número de quadrados é igual a 20 quadrados. 20 quadrados, eu vou ter que alterar isto aqui, a altura pode ser 100, a largura de cada quadrado pode ser 30. Portanto, cada quadrado vai ter a largura 30, a altura 100. Vamos criar 20 quadrados. E eles começam na posição 100.
criar um método aqui em baixo, fazer logo a seguir. Isto tem que devolver um array de retângulos, grect, parênteses retos, abrir e fechar parênteses retos, a dizer que devolve um array de retângulos. E agora recebe estes valores todos. O x é um double, o y é um double. Largura é um double, altura também é um double. E o número de quadrados é o número inteiro. Portanto, o método tem esta assinatura. Portanto, é o método que recebe a posição x, y, que recebe a largura e a altura de cada um dos retângulos. Isto em vez de. Isto acaba por não ser retângulos, vai ser retângulos. Em vez de número de squares, número de rectos. Número de retângulos. Até para uma pessoa dar números certos às coisas, não. Portanto, isto, squares, vou alterar isto, rectos. O número de retângulos, isto vai ser só rectos. Rectos. Peço desculpa, agradeço que alterem aqui, em vez de quadrados, vai ser só retângulos. Alterem aqui estas variáveis, aqui e aqui. Portanto, isto é o array. Esta é esta cá de cima. Portanto, número de retângulos 20 retângulos. Portanto, isso vai receber aqui o número de retângulos. Não mantemos o create line with squares? Sim, então também se podia alterar aqui. Também se podem ver de line with squares ou de rects. De rects e aqui também rects. Sim. Ali depois de 20 n rectos igual a 20, depois é g recto, n rectos, faltou n. Aqui não, isto é o array, isto é um array de retângulos, portanto isto vai ser um array, isto é um número de retângulos, e isto vai ser o array de retângulos. Portanto, isto vai ser uma variável que vai ter lá dentro os retângulos todos, portanto a referência para o objeto onde está depois o retângulo. Portanto, isto são referências para os objetos do tipo grect. Esta variável estou a criá-la aqui, vai guardar objetos do tipo grect. Portanto, guarda o endereço de memória onde está o objeto. Portanto, a referência onde está o objeto. Portanto, o método, o que tem que fazer, tem que devolver um array com os objetos todos. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer, vamos já criar esse array. Precisamos de um array. Eu vou chamar resultado.
toma o valor de new rect aparente. Agora é necessário estar aqui a dimensão. Qual é a dimensão do array? N rects. Portanto, depois no fim disto tudo faz um return result aqui deste array, resultado. Agora faz várias operações e no fim devolve este array, onde vai ter lá as referências para os objetos todos. E depois vamos ver isso com um outro exemplo. Vamos executar isto passo a passo e vamos ver o que é que isto realmente tem. Ora bem, então, agora o que é que precisamos? Agora precisamos de criar N retângulos. Precisamos de um ciclo para criar os retângulos todos. Então vamos já criar aqui um ciclo. For int count inicia a 0. Enquanto o count é menor que N rects, count mais. Agora aqui dentro é criar os retângulos, criar os objetos, new rect, abre parênteses, posição x, o primeiro vai ser x, y, largura, altura. Criar um objeto, um retângulo. Temos que guardar isto nesta variável. Vamos guardar aqui. Portanto, isto no índice count, dado pelo count, vai tomar o valor disto. Portanto, eu crio um retângulo, inicialmente o count é 0, então coloco essa referência na posição 0. Quando o count for 1, coloco a referência na posição 1. Sempre assim. Ora, só que todos estes retângulos, como têm sempre a mesma posição, ficam todos uns em cima dos outros. Portanto, isto tem que avançar para a frente. Tem que avançar em termos de x, em termos de y sempre igual. Portanto, o que tem que avançar é aqui o x. Isto mais a largura. Fugiu. Obrigado. Isto mais a largura vezes count. Portanto, o resto é fixo. Portanto, a largura é sempre a mesma, a altura é sempre a mesma, o y é sempre o mesmo, portanto, a conta acima é sempre o mesmo, portanto, o que vai variar é o x. E o x varia em relação à largura. Portanto, o count inicialmente é 0, dá o x. Quando o count for 1, dá a largura. Quando o count for 2, já dá 2 vezes a largura. Daí assim ficam sempre uns ao lado dos outros. E agora vamos adicionar isto à janela. Adicionar o objeto à janela. Olha, para já eu vou colocar aqui o Effects 2 em comentário. Já vou colocar isto em comentário. Só para compilar isto e não dar erro. Isto para já está a compilar. Vamos agora executar isto passo a passo, a ver aqui o array a evoluir.
Ora, se compila, eu vou colocar aqui um ponto de paragem. Quando chegar aqui, esta linha, colocar aqui um ponto de paragem, colocar um stop aqui no início do método. Colocas um stop e agora executar o programa. Vamos aqui executar o programa. Ora bem, o programa começou a ser executado, chegou à linha, parou e abriu a janela do debugger. Portanto, neste momento, as variáveis que temos são estas. Isto são os parâmetros que temos. Portanto, as variáveis que temos locais dentro do método são estas aqui, são os parâmetros. A linha amarela é a linha que vai ser executada, é por isso que essa variável não aparece aqui. O array ainda não aparece aqui porque é a linha que vai ser executada. Então eu vou executar a linha. Ok. Portanto, a linha foi executada, apareceu aqui a variável do array. Eu vou mostrar a variável. A variável é esta. Isto tem 20 elementos e estão todos vazios, a nulo. Portanto, não há aqui nenhum endereço de nenhum objeto. Está tudo a nulo. Close. Vamos avançar. Portanto, ele vai criar o count. Apareceu aqui o count. Como o count é menor que o número de retângulos, ele avançou. Agora vai criar um retângulo e vai colocar aqui na posição 0, que o count é 0. Step. Vamos olhar para o array. Já temos aqui o primeiro elemento. Agora podemos abrir isto. O primeiro elemento é um Grect. Está na posição 100, e depois poderia-se ver o resto das propriedades. Fechar. Isto pode ficar aqui, este. Continuar. Ele vai adicionar isto à janela. Continuar. Vai criar o próximo. O array já tem 2 elementos. Continuar. Portanto, agora vai repetir sempre. Eu vou colocar um ponto de paragem aqui. Colocar um ponto de paragem aqui e executar até ao próximo ponto de paragem. O continuo executa até ao próximo ponto de paragem. Executar até ao próximo ponto de paragem. E agora vou olhar para o array. O array que deve estar aqui algures. Está aqui o array. Ele não atualizou isto. Então eu vou outra vez aqui buscar debugger. Debugger está aqui. Ok. Todas as posições têm uma referência para um objeto. Vamos ver qual é o último retângulo. O último retângulo é este. Está na posição 670, 100. Está do último retângulo. Temos aqui a largura, a altura. Portanto, aqui estes são todos iguais. Portanto, todos os objetos estão aqui. A tua array está bem preenchido. Continuar, a terminar. Vamos ver o resultado. E o resultado é isto. Criámos 20 retângulos. Tirar o ponto de paragem, já não é preciso ponto de paragem. Portanto, temos os retângulos todos criados. E o array tem os retângulos todos. Então assim podemos avançar para o próximo método, que é o método que aplica agora um efeito a estes retângulos todos. Para isso vamos criar então este método aqui. Effect 2. Eu vou escrever o método antes deste. Vocês têm aqui este método. Eu vou escrevê-lo antes para eles ficarem todos juntos. Public void effect 2. E isto recebe um array de retângulos.
Ora, o que é que vai fazer este método? Vamos aqui inventar. Este método vai pintar o primeiro quadradinho. Vai fazer o seguinte. Eu vou criar duas cores aleatórias, C1, C2. Duas cores aleatórias. O método vai pintar o primeiro quadrado com a cor C1, o segundo com a cor C2. C1, C2. C1, C2. Tá. Isto vai depender de o índice ser par ou ímpar. Se for par, coloca a cor C1, se for ímpar, coloca a cor C2. Portanto, vai ser esse o efeito que vamos fazer. Portanto, ele vai colocar uma cor nisto tudo, faz uma pausa de meio segundo e volta a preencher isto com duas novas cores. E repete isto aí umas 5 vezes. Portanto, temos um array, N elementos. O que temos que fazer é temos que percorrer os elementos todos e para já aplicar estas cores, C1 ou C2. Portanto, precisamos de utilizar as cores aleatórias, precisamos de obter duas cores aleatórias. Para isso, podemos utilizar random generator. Temos um objeto do tipo random generator. Random generator.getInstance. Portanto, eu estou a buscar um objeto que já existe dentro da própria classe. Portanto, em vez de estar a criar um novo, estou a buscar um que já existe dentro da própria classe. Portanto, uma outra alternativa, em vez de fazer isto, a pessoa podia fazer, eu vou colocar aqui em comentário, em vez disto, podia fazer isto tudo é igual a new random generator e criava um objeto. Portanto, há estas duas possibilidades. Ou crias um objeto, mas como a própria classe já tem um método getInstance e este método já resolve um objeto. Vamos utilizar o que já existia. Assim vamos utilizar o que já existe. E assim estávamos a criar um novo. Aqui estamos a criar um novo, aqui estamos a utilizar o que já existe dentro da própria classe. Então vamos ter que alterar depois as cores e a forma como elas são utilizadas. Sim, a seguir o que temos de fazer é criar duas cores e depois aplicar as cores aqui aos elementos que estão aqui no array. É isso que temos de fazer. Portanto, temos um objeto para obter cores aleatórias. Então vamos criar essas duas cores aleatórias. Color C1 é igual a rand.nextColor. Obter uma cor aleatória. Faz igual para o C2. Ciclo a percorrer os objetos todos. Portanto, o contador começa a 0. Enquanto o contador é menor que o número de retângulos. Contador mais. E agora aqui temos é que aplicar uma destas cores no fundo. Rect na posição count. Portanto, isto dá o primeiro retângulo. Portanto, se é o primeiro retângulo. Então, se é um retângulo, faz-se ponto. Set fill color. E agora, ou C1 ou C2. Agora, isto vai depender de ser se o índice, que é aqui o count, se o índice é uma opção par ou ímpar. Então, temos que ver isso. Primeiro, antes disto, if se o contador for o número par, então, se for o número par, vamos colocar a cor C1.
for int count igual a 0, ponto count menor que... O que é que se passa aqui? Qual é o erro? nrect. Deve estar mal escrito. Sim, não existe. Portanto, isto é comprimento do array, isto ponto length, comprimento do array, colocar isto aqui um pouquinho aqui para ter controle. Ok, tá. Sim. Aquele get instance A classe random generator? Sim. Nós aplicamos, não temos que ter que pôr só um random generator, temos que buscar uma... É assim, nós podíamos utilizar esta instrução que isto cria um novo objeto. Sim. Só que acontece é que, internamente, esta classe, ela já cria um objeto. Ela já tem já um objeto dela própria. Portanto, assim, às vezes as classes fazem isso, que é criam um objeto internamente dela própria. E assim é só ir buscá-lo. Só vai buscar. Então não está-se para criar novos objetos. É assim, isto vai ser muito útil quando utilizarmos recursividade, que assim a pessoa vai ficar só o que existe, que não está para criar novos objetos. Portanto, em recursividade isto é muito importante. Ora bem, se o número for par, a cor é esta, caso contrário... Caso contrário, este é daqui, este é daqui, este é daqui e este aqui é que é dali. Vou compilar, vou só formatar isto, que ele está a colocar isto aqui assim. Ok, assim está correto. Então, se o número for par, a cor é o C1, se for ímpar, a cor vai ser o C2. Independente de ser para ou ímpar, temos que colocar o setField da true, chamar esse método setField da true. Portanto, isso podemos fazer a seguir ao if. Ponto setField a true. O ciclo percorre todos os elementos, portanto o contador vai desde a posição 0, desde o índice 0 até ao índice do comprimento, portanto nunca chegando ao índice de comprimento, porque se nós tivermos 10 elementos no array, o índice vai de 0 a 9. Então o que é que se faz? Pega-se no elemento que está na posição 0, altera-se a cor, porque ele é um número par. Pega-se depois, entretanto o contador incrementa. Quando chega à posição 1, posição 1 é o número ímpar, então altera-se a cor para ser 2. Vai repetir o ciclo, o contador vai para... de 1 passa para 2, 2 é número par, então toca a ser 1. E vai dar sempre aqui assim. Podemos já ver isto a executar, então isto vai colocar as cores uma única vez. Vai colocar as cores de forma instantânea, por isso até vamos colocar aqui uma pausa para obter um efeito simples. Pausa de 100 milissegundos. Colocar uma pausa simples só para termos já aqui um efeito básico já com este código. Compilar. Vamos executar isto. Portanto, aqui no método run, já estou aqui a chamar já estou a chamar aqui o método effect2 e agora o resultado vai dar isto. Eu vou colocar um wait for click antes disto iniciar, aqui assim, wait for click, para ele esperar um clique antes de iniciar. Okay, temos aqui o programa, ele fica à espera de um clique. Sim, as cores aleatórias são muito parecidas. Executar outra vez.
fosse um 2. Pontaria. Sei como é que o aleatório dá coisas tão iguais. É propósito. Ok, agora sim, agora podemos dizer que isso é aleatório. Então viram que isto vai preenchendo assim aos bocadinhos, tem ali uma pequena pausa, tem 1/10 de segundo entre os diversos elementos. E agora o que queremos fazer é repetir isto várias vezes. Queremos repetir isto várias vezes agora. Portanto, isto quer dizer que... Mas sempre com cores diferentes, não é? Sempre com cores diferentes, sim. Quer dizer que todo este bloco daqui até aqui, queremos repetir isto agora várias vezes isto. Precisamos de um ciclo fora à volta disto tudo. Precisamos de um ciclo fora à volta disto tudo para repetir isto várias vezes. Então vamos aqui criar um ciclo fora. For int i igual a 0, enquanto o i é menor que 10. I mais. Abrir chaveta. E fecha-se aqui assim no fim. Compilar, formatar, efeito 2. Portanto, o que eu coloquei agora foi isto. Portanto, ele vai repetir isto 10 vezes. E depois falta uma chaveta no fim. Depois é necessário colocar uma chaveta no fim. Executar. Ok. E temos aqui uma animação básica. Só que não consegue não ter coisa infinitamente a rodar. Sim. Tem é que se mete o infinito. Um ciclo infinito é apagas a condição, portanto, é sempre true, é sempre verdade, não para. Ou então chegas aqui e escreves true. True é sempre true, é sempre verdade, então nunca para. Compilar, close, executar. Então agora só vamos fechar o programa e que ele para. Ok, portanto com o true, este nunca para. Ciclo infinito, solução, fechar o programa. Isto nós conseguimos tirar as linhas. Sim. Tirar as linhas é só fazer isto. Aqui assim é colocar a linha com a cor do fundo. Ponto set color C1. Eu fugi. Para trás. Aqui, C1. E vou faltando o C. Sim, e aqui embaixo fazemos uma coisa. C2. Portanto, assim, estás a dizer que a linha à volta tem a mesma cor que o fundo. Portanto, o set color é para a linha à volta, o set fill color é para o fundo. Portanto, aqui em vez do true, tinha aqui
menor que 10. Próximo exercício é criar um método parecido com este. Este método faz uma linha. E agora eu quero fazer uma circunferência. Eu quero utilizar os quadradinhos para fazer uma circunferência. Portanto, agora quero um método que desenhe os quadradinhos numa circunferência. E depois vamos animar. Eu posso utilizar este método de animação para animar isto. Estamos consigo. Vamos fazer uma linha ou uma circunferência? Sim. Eu vou copiar este método, copy-paste, vamos duplicar isto e vamos alterar aqui o nome. Create circle with squares. Vai receber o X, o Y, o comprimento e o número de quadrados. Esse como é que é? Squares. Este não tem width? Não, porque como são os quadrados, é sempre igual. Começa aqui. Sim. Já aqui. Calcular o ângulo entre dois quadrados. Podemos calcular o ângulo aqui fora do círculo. Ângulo igual a, digam lá, qual é o ângulo entre dois quadrados? O ângulo é... Entre dois quadrados? Entre aqui dois quadradinhos? Não, é este aqui. Sim, já ouvi aí, 360. A dividir por... N squares. Portanto, o ângulo entre dois quadrados é 360 a dividir pelo número de quadrados. Vamos agora calcular qual é o x e o y de cada um dos quadradinhos. A posição x é igual a x inicial mais o length vezes. E agora o seno. Onde é que está o seno? Como é que a pessoa consegue a função seno e cosseno? Aqui é a função cosseno que precisamos. É o x? Pode ser numa F ou então, se precisamos da função cosseno, vemos aqui a ajuda. ACM Graphics, XMF. E temos aqui o cosseno em graus já. Enquanto que na classe MEF o cosseno é em radianos, aqui já está logo em graus. Portanto, podemos chamar esse método e depois temos aqui também o seno. Portanto, aqui temos a função seno e cosseno que trabalha com graus e não com radianos. Vezes MEF ponto cosseno de degrees. Agora falta aqui o ângulo. Falta aqui indicar o ângulo. O ângulo vezes o count. Que o ângulo tem que estar sempre a...
Vou puxar isto um bocadinho para o lado, ângulo vezes o count. Portanto, é assim que se calcula a posição X. O Y é igual, posição Y é o Y inicial mais o comprimento vezes o seno do ângulo. E agora só falta alterar isto aqui. O que é que se coloca aqui? Pós X e pós Y. Sim, aqui não existe nem o width nem o height, que é length. Alterem estas duas variáveis. Agora podem ir à função, ao método run. No método run colocam em comentário o método que cria a linha e chamam este método. E depois animam aqui esta circunferência. No método run eu vou chamar o método. O método run está aqui. Colocar isto em comentário. E colocar aqui o método. Portanto, temos que enviar o X, enviar o Y, o comprimento, o length. Portanto, o comprimento de cada quadrado, eu vou criar aqui essa variável. O comprimento pode ser 20. Comprimento 20. Número de quadrados pode ser 20. Está ali. Ponto e vírgula. O 20 e 20. Posição sem senha. Comprimento. Espera aí, a coisa aqui que está mal. Você pôr mas depois 20. Sim. Comprimento, número de quadrados. Falta uma. Ok, há aqui uma coisa que está mal. Aqui esse método está mal. Este método está mal. O que é que está mal aqui no método? É necessário aqui o raio. Falta aqui o raio. Porque eu estou a utilizar o comprimento como raio. Porque ela fica uma coisa minúscula. Falta aqui um parâmetro. Double radius. Portanto, isto também tem que entrar o raio da circunferência. E o raio é aqui.
também estava a achar que isto, há um coisa aqui que estava mal. Mas funciona. Nesse caso. Aumentando o tamanho. Sim, ok, mas aumenta o tamanho também, aumenta o tamanho do quadrado. Sim. Mas é assim. Portanto, x, y, radius, vamos chamar isto. Length, radius igual a 100. X, y, radius, vírgula, length, and squares. Número de quadrados, tem aqui o número de retângulos. Eu queria aqui a variável número de quadrados. Número de quadrados é igual a 32. Número de quadrados igual a 32. Compilar. Ok, agora sim. Portanto, número de quadrados 32. Cria estas variáveis. Onde temos este método effect 2, podemos criar aqui o método effect 3. Effect 3. Sim, é um ciclo fora. Sim. Eu vou mostrar as possibilidades. Eu vou mostrar aqui as possibilidades. Vamos para a classe Grect. E agora temos aqui diversas possibilidades. Podemos utilizar o scale. É assim, aparentemente parece ser o mais simples, mas isso depois acaba por dar trabalho, porque a pessoa, para aumentar é fácil aumentar, depois o diminuir já é mais complicado. Porquê? Aqui o scale assim, recebe um número. Recebe um número que depois vai ser multiplicado por cada um dos lados. Por exemplo, se receber o número 1, o quadrado fica igual. Se receber o número 1, multiplica 1 por a largura e 1 por a altura fica igual. Se receber o número 1.2, ao multiplicar por 1.2, aumenta 20%. Se receber 0.8, diminui 20%. Só que aumentar e diminuir 20%, o resultado fica diferente. Eu vou mostrar isso porque... Então vai diminuir os 20% sobre o que já está a 20%. Já está, pois é. Ou seja, vai ficar no tamanho original. Não fica no tamanho original, fica coisa parecida. Vai ficar um bocadinho maior que o tamanho original. Imaginem que o tamanho é 100. O tamanho é 100, eu vou multiplicar por 1.2, que dá 120. Agora multiplico por 0.8. Fica com coisa parecida com 100, mas não é bem 100, vai reduzindo. Se fizesse sempre isto ia reduzindo. Portanto, neste caso eu tinha que multiplicar por 8.3333. E assim dava. Portanto, limpar. A ideia é reduzir e aumentar ao mesmo tempo, não é? A gente reduz e depois aumenta e ficar igual. Reduz, aumenta e tem que ficar sempre igual. Portanto, a gente não pode perder informação. 100 vezes 1.2 é igual a isto. E agora vezes 0.83333. Mas já perdeu. Portanto, se a pessoa tivesse até para um lado para o outro, então perdia. Outro exemplo. 100 vezes 1.5. Vamos aumentar 50%. Dá 150. Agora, vezes 0.5 é retirar 50%, mas a 150. Portanto, agora em vez de um ponto aqui já se tinha que multiplicar com um ponto totalmente diferente. Portanto, é por isso que... É assim, aqui o scale não é muito fácil. Utilizar o scale quando a pessoa quer aumentar e diminuir. Está sempre a aumentar e diminuir. Por isso, podemos utilizar ou o set size ou o set bounds. Com o set bounds a pessoa podia alterar tudo.
a posição xy, a largura e a altura, e alterar os diversos valores. Aqui, o mais simples, então, neste caso, será o set size. Então, vamos selecionar o set size e altera-se a largura e a altura. Portanto, precisamos de um ciclo a percorrer os elementos todos. Ok, temos aqui o ciclo a percorrer os elementos todos. E agora temos que definir quanto é que vamos reduzir. Portanto, eu quero reduzir 20%. Eu quero reduzir 20%. Portanto, eu vou criar aqui uma variável. Double. Eu vou chamar incremento ou decremento. Portanto, depois vai ser incrementado. Então, vou dar um nome diferente. Reduction igual a quanto? Quanto é que é 20%? Não, mas agora eu quero mesmo 20% da largura do retângulo. Portanto, eu tenho que ir buscar a largura do retângulo primeiro para descobrir quanto é que é esses 20%. Portanto, vamos aqui, rect, vamos buscar o que está na posição 0. Vamos pedir aqui a largura. E isto vamos multiplicar por 0.2. E temos 20% da largura. Este valor. Portanto, se isto for 100, se a largura era 100 vezes 0.2 dá 20. Se a largura for 200 vezes 0.2 dá 40. Que é 20%. Então agora o que temos de fazer é alterar as larguras. Então aqui dentro, rect índice count ponto set size Esse é para reduzir. Portanto, aqui vamos aumentar. Esse aqui já se reduz. Aqui vamos aumentar primeiro. Get fit mais a reduction. Sim. Isto mais o valor que se vai reduzir. Vírgula. E como é que é com o Y? É semelhante. Mais a redução. Portanto, isto vai aumentar todos. Faz um rex de posição e tira os 20%. Não, agora vamos ter que ter um outro ciclo à volta para repetir isso várias vezes. E depois, uma vez reduz, outra vez aumenta. Uma vez reduz, outra vez aumenta. Portanto, agora vamos querer repetir esse bloco todo. Várias vezes. Portanto, isto percorre os retângulos todos e aumenta. Portanto, aqui percorre tudo e aumenta. Agora vamos repetir uma vez, outra vez, percorre tudo e diminui. Depois percorre tudo e aumenta. Percorre tudo e diminui. Um fora dentro do outro. Portanto, agora queremos repetir isto tudo. Podemos colocar aqui uma pausa. De meio segundo. Pausa de meio segundo. E agora é repetir isto tudo. Vamos repetir isto 10 vezes. Abre aqui e fecha aqui.
Portanto, repetir 10 vezes. Aumenta. E agora temos que diminuir. Agora falta aqui o diminuir. Para mim, se pular em baixo, fazer E agora como é que se diminui? menos 2 vezes a produção. Não, é assim, depois a pessoa reduz para o tamanho certo. Depois aumenta e depois reduz para o tamanho certo. Vai reduzir para o tamanho certo, sim, vai reduzir isso para o tamanho certo. Porque depois no fim fica o tamanho certinho, é mesmo. Então a gente aumenta só uma vez e depois reduz para o tamanho certo. Portanto assim aumenta, agora só falta introduzir aqui a parte da redução. Depois da pausa, se calhar mais um fone. Não, calma aí, não precisa de mais, dos dois chega, portanto. Este é necessário que é para percorrer os elementos todos, e o outro é repetir isso várias vezes. Agora aqui, o que devia fazer era, aqui assim, isto, portanto, este de dentro, ou reduz ou aumenta, depende aqui do I. Se o I for par, aumenta, se o I for ímpar, reduz. Portanto, podemos colocar aqui um if aqui a verificar isso. Portanto, if, se o I for um número par, se o I for um número par, então aumenta-se. Caso contrário, else, colocar aqui este bloco todo e reduz-se. Ctrl V e agora aqui menos e aqui menos. Como é que fizemos? Colocou-se aqui um if. Se o ciclo de fora for um número par, quer dizer que queremos aumentar. Se for um número ímpar, queremos reduzir. Dúvidas aqui nisto? Ok, verifiquem se está a funcionar. Eu vou aqui fazer um... Ora bem, vou chamar isto. Onde está aqui o método run? O método run está aqui. Em vez de efeitos 2, efeitos 3. Portanto, a ideia é só fazer mesmo isto. Compilar. Vamos agora executar isto. Executar. Executar. Portanto, é isto que eu tenho que fazer. O meu está igualzinho. Eu também é para fazer páginas. Completamente. É diferente, é para o que tiver. Por exemplo, eu posso aplicar o efeitos 2 e a seguir aplico o efeito 3. Pode aplicar os dois e fica bonito quando acabar um, vai com o outro. Sim. Não, eu apliquei foi os que eu fiz. E você tinha de ter É diferente, é diferente. E depois ter eles aumentarem. Sim, mas é diferente ter uns ou outros. É a mesma coisa, portanto, é uma questão de alterar depois. Agora tem que estar aqui a esperar 10 segundos. Sim. Há uma coisa. Ter mil. Mas é isto aqui, não se nota. Não se nota muito. É do fim, do ver. Mas eu dá a fazer bem. Eu dá a fazer bem. Portanto, este é o primeiro efeito. Julgo que essa não era. Não, só se vai aumentar. Quando deixar de ficar cores. Agora está a aumentar. Isto é ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo vai fazendo um e um. Também estava a fazer isso. Vai aumentando tudo, chega, depois diminui tudo. E este tem igual aumento também. Ou seja, o primeiro quadrado está maior que o outro. E depois quando diminui, aquilo fica sempre maior que o outro. Ou maior ou maior. Sim. Quando diminui, isso fica sempre maior. Diferença disso para os outros todos. Pode haver aí algum bug aí. Esse é o primeiro a ser desenhado, não é? Sim. Ora bem, se isto está a fazer 1 a 1 é porque aqui assim a pausa é porque a pausa está dentro deste ciclo.
Portanto, se colocar esta pausa dentro deste ciclo, o ciclo está aqui. Se colocar a pausa dentro do ciclo, ele aumenta um, vai aumentar o outro, devagarinho. Então depende de onde é que está esta pausa. Está dentro do ciclo ou fora do ciclo. Como eu tenho a pausa fora do ciclo, ele aumenta tudo, depois é que para. Se colocar a pausa dentro, ele aumenta um e para. Pois ela não está igual a essa. Sim, é porque está dentro. É porque a pausa está dentro do ciclo. Essa está dentro do primeiro fora. Está dentro do primeiro fora. Eu tenho dentro do segundo. É por isso que faz esse efeito. Fica mais engraçado, tipo por outro. Sim. Ora, eu vou só agora simplificar isto. Simplificar aqui esta parte. Isto até agora estava... Eu vou rapidamente apagar isto tudo, que é para não escrever muito, que é para não ter aqui muito código. Isto estava assim até agora. Sim, lembram-se que este código já esteve assim. Portanto, isto que faz é só aumentar, certo? Isto só aumenta. Depois, como era necessário reduzir, eu coloquei aqui o if para fazer a redução. Uma solução mais simples é quando este ciclo termina, a gente troca o sinal disto. Em vez de positivo passa a negativo e automaticamente ele já reduz. Portanto, quando o ciclo de dentro termina, é só fazer isto. A redução toma o valor de vezes igual a menos 1. Multiplicar por menos 1. Uma linha a pé. Sim, assim troca o sinal. Em vez do if, eu troco o sinal. Fica só isto. Portanto, isto troca o sinal. Portanto, em vez de somar, subtrai. Portanto, e o método fica isto. E qual foi a solução para fazer tudo? Portanto, isto percorre o ciclo e ou incrementa ou diminui. Depende de se isto é positivo ou se é negativo. Sim. Mas o que eu estou a dizer é qual foi a solução para fazer aos... Há coisinhas todas. Depois, aqui em cima, no método run, portanto, depois de criar a circunferência com os quadrinhos todos, chamei o effect 2, chamei o effect 3 e ele aqui, ao chamar este método, ele aumenta e diminui. Não tem que fazer todos, ele tem que percorrer todos. E não conseguimos pôr os dois efeitos para... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não, porque isso era colocar isso era criar os dois métodos ao mesmo tempo. Isso era executar os dois métodos ao mesmo tempo. Pois, era isso que eu estava a dizer. Sim. Assim, podem criar um novo efeito que faz essas duas coisas. Um novo método que mistura as duas coisas. Depois podem criar um novo método. Que era tipo, aumenta o número de cores, baixa... Sim, por exemplo. Sim. Sim, mas não, nós agora na segunda hora o que vamos fazer é vamos criar um novo método de efeito, aquele que temos um quadrado, ele vai reduzindo, reduz e fica um pontinho, depois aumenta outra vez. Gradualmente ou aumenta tudo também? Diminui gradualmente e aumenta depois também gradualmente. Portanto, a seguir vamos fazer isto. Eu posso mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver se este tem. Não, isto é uma coisa diferente. Não é este que eu quero. Close. Eu queria mais um. Eu vou chamar aqui 4. Eu só fiz tipo pus em comentários para não perder. Sim, file close. Este.
Ora bem, isto aqui é um efeito. O quadradinho a diminuir o tamanho, agora vai aumentar o tamanho. Então isto é mais um desses métodos de efeitos. Portanto, eu vou, por exemplo, portanto, isto está no nível 2, vou passar isto para o nível 3. Ok, temos aqui os quadradinhos a diminuir e agora a aumentar. Que é um ponto que começa a aumentar. Portanto, isto é um efeito também. Você vai dizer como é que se faz um desses, mas você não vai dizer o resto. E o resto é pensamento para o PPD. Claro, quer dizer, senão quem ficar aqui o dia todo a ver os efeitos todos. Quer dizer, não temos a ver aqueles efeitos todos. Temos que deixar algum para casa. Essa super call.